se veja e por mim chame, eu o atenderei, eu o atenderei e para sempre serei o seu Deus. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja e por mim chame, eu o atenderei, eu o atenderei e para sempre serei o seu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, sede bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia nesta primeira sexta-feira da Quaresma que estamos a viver. Saudamos todos os peregrinos presentes e todos os irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social, de modo particular os doentes, os que se sentem mais sós. Em conjunto, cada um segundo a sua condição e possibilidade, somos chamados a percorrer este caminho da Quaresma, que tem um horizonte extraordinário e belo, a Páscoa. Para isso, acolhamos a graça deste convite à conversão, à mudança de vida, para acertarmos a nossa vida com a vida de Jesus na sua entrega ao Pai. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável às nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus: clama em altos brados sem cessar, ergue a tua voz como trombeta. Faz ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Todos os dias me procuram e desejam conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça, sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. Pedem-me sentenças justas, querem que Deus esteja perto de si e exclamam: de que nos serve jejuar, se não vos importais com isso? De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção? Porque nos dias de jejum correis para os vossos negócios e oprimis todos os vossos servos. Jejuais, sim, mas no meio de contendas e discussões e dando punhadas sem piedade. Não são jejuns como os que fazeis agora, que farão ouvir no alto a vossa voz. Será este o jejum que me agrada, no dia em que o homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza. É isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada não será antes este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os julgos? Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao teu semelhante? Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares o Senhor, responderá. Se o invocares, dir-te-á: estou aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e o Senhor estará convosco. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado, e nessa altura
hão de jejuar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, em cada ano a Santa Igreja, Nossa Mãe, nos oferece este tempo favorável da Quaresma, dias para acolhermos de modo mais intenso a salvação que o Senhor nos oferece na escuta da Sua Palavra, que há de ser mais frequente, mais atenta, mais assumida nestes dias santos. Na prática do jejum que agrada a Deus, como ouvíamos na palavra da Escritura que hoje escutámos, e desta escuta da palavra e deste jejum que agrada a Deus, chegarmos à rainha das virtudes cristãs, que é a caridade concreta a que somos chamados. São as três atitudes que devem conduzir a nossa vida, ritmar os nossos passos neste tempo que estamos a viver, nestes 40 dias da Santa Quaresma. E o Senhor hoje, na palavra que acabamos de escutar, advertia-nos para a coerência a que somos chamados, a coerência de vida a que somos chamados. E apresentava-nos o jejum que agrada a Deus. Com muita facilidade, corremos o risco de nos agarrarmos a atitudes meramente exteriores e até, sendo coisas boas, podem se tornar perigosas no nosso caminho quando aí ficamos apenas nos aspectos exteriores, por mais belos e necessários que sejam, e são-no certamente. Podemos passar a Quaresma com muitas práticas quaresmais, como orações, vias sacras, jejuns, de não comer ou de não fazer isto e aquilo e aquele outro, e acabar por não praticar o jejum que agrada a Deus, e acabar por não trilhar o caminho que agrada a Deus, se isso não atingir o mais fundo da nossa vida, se isso não tiver a ver com uma mudança autêntica do nosso coração, se isso não tiver a ver com aquilo que nós chamamos a nossa conversão, isto é, com a disponibilidade interior para adquirirmos a mentalidade de Jesus diante do Pai, que lhe confia uma missão, a missão de nos salvar, de dar a vida. Então, estas práticas penitenciais a que nos impomos devem nos conduzir a uma verdade maior, a uma autenticidade maior na nossa vida de cristãos, a sermos cristãos autênticos, homens e mulheres do concreto, que acolhem, escutam e praticam a palavra e o verdadeiro jejum que agrada a Deus, como nos dizia o profeta Isaías na primeira leitura. E esse jejum acaba por se concretizar naquilo que Jesus, mais tarde no Evangelho, nos vai apresentar como as obras de misericórdia. O jejum que me agrada não será antes este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos. Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir,
e não voltar as costas ao teu semelhante. Ora, aqui está o jejum que agrada a Deus. É, no fundo, uma vida cristã com consequência. Uma vida cristã com atitude. Uma vida cristã que nos implica totalmente o que somos, o que temos e o que fazemos. Este é o verdadeiro jejum, que entra na nossa mente, no nosso coração e também no nosso bolso. Isto é, apela à nossa generosidade na partilha e na prática da caridade para com os nossos irmãos. Nas nossas comunidades cristãs, esta prática da caridade orienta-se durante este tempo da Quaresma para a renúncia quaresmal que em cada diocese o bispo determina para uma finalidade concreta de ajuda, muitas vezes às igrejas mais necessitadas, às comunidades mais necessitadas ou a algumas causas locais que necessitam da ajuda de todos. O nosso jejum e a nossa renúncia conduzem-nos a servir a Cristo na pessoa dos pobres e dos que mais necessitam. E mais, conduzem-nos a um horizonte novo, porque, se repararem, o profeta Isaías termina dizendo: então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Então, se chamares, o Senhor te responderá. Se o invocares, dir-te-á: estou aqui. Então o jejum que agrada a Deus conduz-nos a Deus, leva-nos ao Senhor, leva-nos à renovação da nossa vida, leva-nos à Páscoa. Por isso Jesus no Evangelho, diante daquela provocação, diz: poderão os companheiros do noivo jejuar enquanto têm com ele? Aponta-se aqui claramente para o termo deste caminho, para o tríduo pascal, em que celebraremos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E com ele renovaremos as promessas do nosso batismo, dispondo-nos a morrer para o pecado e a nascer de novo para a vida de filhos amados de Deus, que assumem a missão de manifestar tudo isso na sua vida. Por isso vamos agora ao deserto com Jesus, pedir ao Senhor a graça da conversão. Assumimos as práticas da penitência para que, jejuando nos dias em que o noivo nos será tirado, possamos participar da alegria superabundante da sua Páscoa. É um caminho de 40 dias que nos prepara uma festa de 50, a festa pascal. Por isso, queridos irmãos, não tenhamos medo da penitência quaresmal. Não desperdicemos este tempo, agarremo-lo verdadeiramente. Coloquemo-nos a caminho, percorramos o caminho, aceitemos a oração mais intensa, o jejum a tudo o que é pecado e que é mal, e uma caridade mais generosa para com os nossos irmãos, que nos leva a socorrer os pobres, mas também a atender os pobres, não apenas dando uma esmola material, mas dando-nos a nós mesmos, tantas vezes no cultivo de uma paciência maior, de uma disponibilidade maior para escutar, para acolher, para perdoar, para integrar. Tudo isto tem a ver com o jejum que agrada a Deus e que não nos pode ser alheio neste caminho quaresmal. Que Nossa Senhora, neste lugar, nos ajude a percorrer este caminho, e os santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, que aqui veneramos nesta basílica, nos ensinem esta arte. Foram crianças que nos ensinam a arte da oração, a arte da renúncia e da penitência.
que neles nós encontramos vivida de modo heroica, uma penitência que não os conduzia a eles próprios, mas que os conduzia ao Senhor e ao amor dos irmãos. Esta inquietação pela salvação de todos, que eles chamavam os pecadores, rezar pelos pobres pecadores. São outras tantas maneiras de aprendermos este caminho quaresmal a que somos chamados. Que Nossa Senhora e os santos pastorinhos nos estimulem e ensinem a percorrer bem este caminho. Vamos agora, nesta Eucaristia, também dar graças a Deus pelos 50 anos de matrimónio de um casal que está aqui presente, Paulo Figueira e Maria Helena Figueira, que vêm de Belo Horizonte, no Brasil, e que justamente faz hoje 50 anos que celebraram o seu matrimónio. Peço-lhe que se aproximem, juntamente com os seus filhos e familiares, para com eles darmos graças ao Senhor e rezarmos que a sua fidelidade estimule os casais presentes a percorrerem este mesmo caminho de fidelidade ao dom que receberam no sacramento do matrimónio. Pomos-nos de pé. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos todos por estes nossos irmãos. Fortalecei, Senhor, o amor dos vossos servos, Paulo e Maria, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Muitos parabéns e que estes 50 anos se possam ir multiplicando em tantos dias de graças para vós e para os vossos filhos e netos. O Santuário oferece-vos este sinal do coração imaculado de Maria, que Nossa Senhora aqui disse aos pastorinhos que era refúgio e caminho para chegarmos a Deus. Que este coração imaculado de Maria vos inspire sempre a arte maior do amor até ao fim, e que neste espelho que Ele tem se possam ver a vós e aos vossos filhos, sempre no caminho deste amor maior, que é o amor de Deus, em que vós participastes desde há 50 anos, de modo especial, no sacramento que recebestes. Bem-ajam e muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é
Irmãs e irmãos, o único jejum que agrada a Deus é o que leva a destruir todos os julgos e dominações. Oremos ao Senhor dizendo: purificai-nos, Senhor, o coração. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelo Papa, pelos bispos e pelos presbíteros, para que ao falarem do jejum aos homens de hoje, saibam usar a linguagem forte dos profetas, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos responsáveis das nações e dos governos, para que tudo façam para eliminar o grande fosso que ainda divide a humanidade em nossos dias, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos aqueles que creem em Deus e o invocam, para que reconheçam como jejum agradável ao Senhor, repartir o pão, destruir os julgos, dar casa aos pobres, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos mais doentes e pelos que estão sós e esquecidos, para que encontrem nas paróquias onde vivem respostas concretas de solidariedade, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos nós a quem o esposo vai ser tirado, para que o jejum da sua ausência prolongada nos dê vontade de o procurar onde ele se encontra, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Senhor, fazei-nos ver à luz da vossa palavra as incoerências da vida que levamos e desejar mudar de rumo enquanto é tempo, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que vos oferecemos, Senhor, neste tempo santo da Quaresma, nos torna agradáveis a vossos olhos e mais diligentes na virtude da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos,
concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Preparais a Oremos. Nós vos pedimos, Deus omnipotente, que a participação nestes santos mistérios nos purifique dos nossos pecados e nos sirva de remédio para o corpo e para a alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I'll bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, desejo a todos um bom resto de dia de peregrinação e, sobretudo, continuação de uma santa quaresma, na oração mais intensa, no jejum a tudo o que é pecado e que é mal e numa caridade mais generosa e concreta. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.